Boa noite a todas as mulheres, moças, jovens, senhoras. E boa noite também a todos os homens presentes, nós, né, que estamos aqui. Por falar em cultura do reino de Deus, eu queria chamar a atenção para esse cultivo da igualdade, né? O mero saudar as mulheres em primeiro lugar, seu grupo social desprestigiado, colocado sempre em segundo plano ao longo da história, né? E nós, homens, os donos do mundo, os senhores do mundo, donos da história, os que fazem e acontecem, por isso as coisas, né, saem como saem. Eu estou chamando a cultura do reino ao debate, né, para mostrar que cultura é um tema complexo, né? Eu não poderia começar de outra forma, a não ser falando de etimologia, né? Para mostrar que a cultura é aquilo que a gente cultiva, a agricultura, né? Tudo que termina com cultura, psicultura, ovicultura, quer dizer, tudo que termina com cultura, inclusive culto, cultura, né? Significa aquilo que a gente cultiva. Então, em pequenos hábitos, como essa provocação que eu fiz, ao cumprimentá-los, você deve ter pensado, caramba, será que hoje é dia da mulher e eu esqueci? Não, o dia das mães não chegou. O que será que ele está fazendo e tal? É uma mera demonstração para mostrar para vocês aonde vai a cultura do reino. O reino de Deus, como nós cantamos aqui, significa que Deus reina. E se Deus reina, ninguém mais reina. Porque reis não dividem seu trono com outros reis. Os governos humanos não se colocam na mesma qualidade que o reino de Deus. Porque se assim o fizerem, estariam caindo naquela mentira satânica do Éden, quando fala, sereis como Deus. Nós não fomos chamados a reinar como Deus. E quando falamos de cultura, junto com o reino de Deus, nós estamos querendo dizer que o reinar de Deus tem que causar um impacto na nossa cultura, naquilo que a gente cultiva, né? Então, ao invés de ficar pensando, claro que depois os outros professores vão fazer outras definições de cultura, mas ao invés de ficar pensando em cultura como uma coisa abstrata, né, pense naquilo que você cultiva, nos seus hábitos diários, como vive, como anda, como pensa, como se comporta, como trata, e verificar se o reino de Deus impacta, altera e afeta essa nossa cultura. Se não afetar a tua, porque vai afetar a do outro, né? Bom, o meu papel aqui é falar sobre o reino de Deus no Antigo Testamento, e eu quero fazê-lo a partir de algumas teses principais. Vou dar o mapa da minha fala, né? Vou tentar ser bem resumido. Fazer algumas conclusões e, a partir disso, então, um rapidíssimo retrato do reino de Deus no Antigo Testamento. Coloquei aqui a cara de um rei. Esse rei, Ciro, Nabucodonosor, Faraó, qualquer um, rei, né? E o que o rei evoca na nossa mente, né? Reino, trono, coroa, direitos, privilégios, palácios, cetro, manto, né? Aí você pode continuar a lista, né? E nos perguntar aqui nesse primeiro slide, de onde veio a ideia de colocar um humano acima de nós? Será que as pessoas tiveram uma compreensão do governo de Deus e, a partir do governo de Deus, decidiram que haveria deusinhos entre nós? Ou será que a igualdade, essa igualdade que está na nossa cara, que você olha para o lado e vê como dado fático, que nós somos iguais, isso nos incomodou a tal forma, nos assustou de tal forma, que nós decidimos
que nós deveríamos colocar um acima de nós para controlar. Tem que ter alguém que manda. Se não tiver, nós nos matamos, nós nos destruímos. Mas com que base nós iríamos colocar alguém que é igual a nós acima de nós? Então, nós inventamos que a autoridade do rei vem de Deus. Então, o rei divino é o rei que predominou ao longo de toda a história, até as últimas revoluções aí da Renascença, da Idade Moderna. Todos os reis colocaram sua origem em Deus. Tá? Como não tem onde estabelecer a autoridade deles, então eles invocaram Deus. Então, o rei é um representante de Deus. Por isso, ele é maior do que nós, superior a nós. Com essa introdução, eu coloco, então, as minhas 3 teses principais. Já entrego elas assim de cara. Deus é o Criador. Isso está afirmado na nossa teologia, na nossa crença, nas Escrituras, capítulo 1, 2 de Gênesis, e vai até o Apocalipse. Deus é o Criador. Ele é o Criador de tudo que existe, de tudo que há, de tudo que respira, de toda a vida. Deus é o único Senhor que tem direito legítimo de, por ser Criador, Redentor, amoroso e tudo que Deus é, exercer pleno governo sobre tudo que Ele criou. Então, Deus é o único que tem o direito de, acima de nós, nos governar. Esse Deus criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança. Portanto, estabeleceu uma igualdade absoluta entre os seres humanos, em dignidade. É claro que nós somos diferentes, basta olhar para o lado e ver que nós somos diversos, porém, é um dado que está na nossa cara. Nós somos iguais. Pode ser o homem, a mulher, pode ser de qualquer cor, de qualquer língua, de qualquer cara, de seja lá o que for. É só olhar ao lado, você vai ver um dado inquestionável, que nós somos iguais. E esse é um dado de Deus. Deus poderia ter criado várias espécies humanas. Deus poderia ter criado espécies para governar espécies como no formigueiro, né? na abelha rainha lá, que é diferente da abelha operária. Ele não fez isso. E eu queria colocar aqui um dado também provocativo, de estabelecer a imagem e semelhança de Deus. Meus alunos já me ouviram falar isso, não apenas como um dado, mas como um chamado a ser realizado. Então, a imagem e semelhança de Deus não é apenas um carimbo que Deus pregou na sua testa, mas é um chamado a ser, um chamado a realizar. E como é que você faz isso? Aí, então, entra a minha terceira tese. Deus mandou que todos se realizassem humanamente, governando a natureza. O fato de Ele ter dado esse mandato para todos exclui obrigatoriamente, logicamente, o domínio de uns sobre os outros. Porque se Deus falou para o homem e para a mulher, governem vocês e a sua descendência, ora, todos então governarão a natureza. Todos realizarão aquilo que Deus é, imagem e semelhança. Portanto, está excluída a dominação de uns sobre os outros. A conclusão, então, é essa. Só Deus reina, nós somos absolutamente iguais, embora isso assuste, né? Saber que você tem capacidades que eu não tenho, mas que você é chamado a se realizar, como eu também fui chamado a me realizar. Isso assusta. Olha para o lado. Né? Alguém tem que subir para o andar de cima e nos mandar. Né? Mas essas 3 teses tiradas de Gênesis 1, mais Antigo Testamento impossível, né? Gênesis 1 e 2, né? Coloca isso. Só Deus reina, estão excluídos todos os governos humanos que se arvoram sobre nós, e todos são chamados a este reinado de Deus, esse reinado com Deus, que Jesus, afinal, vai realizar. Mas eu não vou entrar no Novo Testamento. Aí eu chamo, então, agora para 7 momentos, número 7 aqui é simbólico, né, para usar um número assim, forte. Né? 7 momentos da história de Israel. Né? E com isso eu pretendo
englobar tudo o que eu queria dizer. Primeiro momento, Deus tira o povo de Israel do Egito, de debaixo de um tirano, Faraó, um rei Deus, rei divino, né, colocado acima de todos, tira eles de lá e estabelece com eles uma aliança, dizendo: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E propôs para eles uma coisa inédita na história, fora do Éden. Só no Éden teve isso. Né? Um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Mas o povo não quis. O povo deu passo para trás. E esse governo de iguais se tornou, então, problemático. Até que, no momento 2, eles tentam eleger um faraó para eles. Eles chegam para Gideão e falam: amigo, já que você nos livrou, você não quer ser o nosso chefe? Você e toda a sua casa passam para cima, né? Para ser os divinos, aqueles que têm o poder de nos libertar. Mas Gideão fala: eu não, eu sou igual a vocês. O Senhor governará sobre vocês. Passam-se mais algumas décadas e esse governo de iguais entra em crise de novo. E então eles chegam para Samuel e falam: Samuel, você está velho e nós não temos nenhuma garantia de que o Senhor continuará conosco depois que você morrer. Então nós queremos um rei. E Deus reage indignado, dizendo: não é a você que eles estão rejeitando, é a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus atende isso então e vem o reinado de Saul, Davi, Salomão e etc. E é um fracasso, né? Saul é um pecador, devasso. Davi é violento, embora seja o melhor deles, né? E Salomão é opressor. Basta ler o final do reinado de Salomão, quando o povo fala: seu jugo é pesado demais e nós não conseguimos suportar. No momento 5, eu chamo aqui o Roboão, que eu brinco chamando de Robobão, né? Porque ele que quebrou o reino. É feita uma proposta para ele de assumir o verdadeiro governo, aquilo que depois Jesus vai cumprir. Porque os velhos chegam para ele e dizem o seguinte: sirva este povo e este povo te servirá. Mas o Roboão adota a outra lógica, a lógica do reino, a lógica dos ditadores, do faraó, e disse: não, o povo tem que ser colocado no andar de baixo com jugo no pescoço, e então eu consigo governá-los. E então deu no que deu, né? E os reinos todos fracassam. No meu momento 6 ali, Israel vai para o vinagre, Judá também, e todos os impérios recebem o juízo de Deus de serem meras bestas infernais, né? As bestas de Daniel são o retrato dos governos humanos, desses governos despóticos que seguem a mentira de Satã no Éden, dizendo: sereis como Deus, né? E não cumprem a imagem e semelhança de Deus. Portanto, fim da história. Acabou. Não, eu já tinha falado que tem o momento 7, né? Não termina aqui, né? Vem então o reino de Deus. E o reino de Deus vem contra todos os reinos humanos. O reino de Deus vem para julgar os reinos humanos, toda a superioridade humana, tudo aquilo que oprime o ser humano. E então, na medida em que o reino dos homens vai fracassando, Deus vai surgindo como o rei ideal e vai trazer um descendente de Davi, porque esses descendentes de Davi são um fracasso. Então começa a surgir, junto com o fracasso dos filhos de Davi, o ungido, o filho de Davi, o teu descendente, aquele que se assentará no trono de Davi e executará a justiça e o juízo de Deus. Então eu coloquei ali: quanto mais o povo se decepciona com os reis davídicos, mais cresce a expectativa nesse reino que virá. Os judeus olham para os filhos de Davi e dizem: esses caras não podem ser ele. Esses caras são mais do mesmo. Eles são iguais aos reis das nações vizinhas, que é o que nós pedimos. É isso que temos. Samuel avisou,
né? Então, na medida em que esses reinos fracassam, surge uma profunda angústia, um profundo desejo, uma profunda expectativa pelo reino de Deus. Para falar de reino de Deus, no Antigo Testamento, é só o que eu tenho para dizer. Deus reina. Se o Deus reina, os homens têm que descer dos seus tronos. Eles cuidam dos negócios dos homens, dos humanos, como servos, como foi proposto para os primeiros judeus e como foi proposto para Roboão, mas ele não quis. Então, tem duas lógicas em conflito no Antigo Testamento. A lógica do reino de Deus, que chama todos os homens e mulheres à plena realização da sua imagem e semelhança de Deus. E um outro projeto que é despótico, que oprime para poder governar e que cria uma diferença artificial. Pode parecer a coisa mais natural do mundo. Pode parecer que as coisas sempre foram assim, que os homens têm, de fato, que governar sobre os outros, que os grandes têm que subir nas costas dos pequenos. Mas não é assim o reino de Deus. Conclusão. O reino de Deus coloca todo ser humano em igualdade perante seu Criador. O reino de Deus não é um Estado político, mas demanda de todo o Estado a realização do projeto de Deus para o ser humano. Todo governo humano só pode ser considerado aceitável se cumpre esse propósito do reino de Deus. Caso contrário, ele também recebe o juízo de bestial e diabólico. E nós continuamos aqui, vou passar a bola ali para o professor do Novo Testamento, nós continuamos aqui chamando, como foi cantado, o reino de Deus. E cultivando por antecipação o reino de Deus. Por isso eu coloquei ali utopia, né, com U separado e com um ponto de interrogação, para dizer que o reino de Deus, para nós, não é utopia. Eu comecei com a etimologia, vou terminar com uma etimologia, né? Utopia significa não lugar. É um lugar ideal que a gente almeja que exista, mas não existe. O reino de Deus é uma topia, ou seja, ele existe. E nós o cultivamos por antecipação, né? Por isso que cabe aqui nessa semana falar sobre cultura do reino. Nós o cultivamos, nós o antecipamos, nós o chamamos continuamente. Obrigado.